Deus. É uma separação tão clara e tão nítida, pelo menos para aqueles que conhecem o Evangelho, que chega a ser surpreendente o fato de, mesmo assim, nós observarmos que a tendência do nosso coração é seguir os preceitos da sabedoria humana. Quer dar um exemplo disso? Por exemplo, quantos aqui acreditam que o dinheiro pode trazer a felicidade? Levanta a mão. Quantos aqui acreditam que, se porventura tivesse a oportunidade de jogar na Mega Sena, por exemplo, você tem 50 milhões de reais, então você seria mais feliz do que você é hoje e seus problemas estariam resolvidos? Ninguém acredita nisso, ninguém vai levantar a mão, mas na prática, no nosso coração é o que nós pensamos. Nós pensamos, não é verdade? Não. Se a gente for honesto, é isso que a gente pensa. A gente pensa assim: olha, se eu conseguir comprar um carro melhor, se eu pagar minha dívida, se eu puder fazer 2 ou 3 viagens por ano, se eu puder conhecer o mundo, então a minha vida vai ser melhor. Mas na verdade nós sabemos que isso é uma ilusão, é um engano. Por quê? Porque é uma sabedoria fundamentada naquilo que nós chamamos de secularismo humano, que tenta colocar no centro do homem, ou o homem no centro da felicidade. Então, qual é a grande busca do ser humano de uma maneira geral? Eu preciso ser feliz. E à medida que essa pessoa ela vai buscando a sua felicidade, ela vai então alimentando os desejos do seu coração, e a única constatação que a gente chega no final do percurso é que, por mais que a gente tenha, nunca será suficiente. Lutero responde essa questão dizendo que o vazio que tem no nosso coração é um vazio do tamanho de Deus. Imagina o tamanho de Deus, não dá para imaginar. Deus não tem um tamanho. Deus, ele ocupa toda a vastidão do universo, pois o tamanho do vazio do nosso coração é semelhante a esse vazio. E um vazio tão profundo quanto esse só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então a gente viu que a sabedoria do mundo, ela confia no homem, ela é enganosa, ela valoriza o ter, ela depende daquilo que vê, e no final das contas ela se reduz a nada. Porque veja bem, olha para a vida humana. A pessoa ela pode seguir uma ascendência, ela nasce, ela cresce, ela enriquece, ela prospera, ela consegue tudo, mas quando ela morre é que nem um vapor que passou. Não há nada que uma pessoa possa deixar que seja realmente palpável. Imagina uma pessoa que deixa um bonito legado, uma história bonita. Você não pode tocar nisso, e você não pode usar esse legado, essa vitória, essas conquistas para de alguma maneira contribuir para a eternidade. Por quê? Porque são coisas que estão presas à realidade humana. Elas só são importantes quando são feitas para a glória de Deus. A sabedoria de Deus ela é diferente, porque ela confia na Bíblia, ela é verdadeira, ela valoriza o ser, é movida pela fé e ela tem um valor eterno. E antes da gente continuar, deixa eu só te falar uma coisa sobre a eternidade. O que é muito tempo para a gente? Por exemplo, você já percebeu, isso é um problema meu, eu tenho esse problema. Já percebeu como a gente fica agoniado quando as coisas não acontecem dentro do cronograma que nós estabelecemos? Você vai fazer uma viagem e você quer chegar na praia meio-dia. Você se programa para sair às 4 horas da manhã. Mas se alguém te atrasar em 40 minutos, alguém aqui é assim também? Ou não? Eu sou só eu. Experiência casar com a gente. A gente é acostumado já em viagem, sabe que a gente sempre tem que jogar lá 2, 3 horas na frente uma viagem longa. Isso. Nossa, virando e chegar até no hotel para dormir e jantar. No almoço, nós combinamos para almoçar, mas não ia demorar. A mulher ficou ansiosa, porque estava no programa do boletim lá. Da MIT, vou te falar. Comanda a estrada. GPS. De 7 horas estava lá. Eu fui lá, nós vamos ficar 9 horas. Então, 2 horas. Não, 7 horas não tinha lá.
chegamos, era 10 horas, eu não tinha mais restaurante. Eu sou que nem essa mulher. Se o GPS não quer para estar lá 7 horas, eu quero estar lá 7 horas. Não, e eu sou mais sem estrada. Estrada ruim, a estrada vai mandar. Não, eu entendo, mas é só um exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você pega um ônibus, que gosta de ficar esperando um ônibus atrasado. Então, a gente tem essas questões. Agora, imagina essas questões temporais, quando elas são comparadas com um princípio bíblico da eternidade. Uma coisa que não tem fim. Imagina o nosso corpo ele vai envelhecendo, cada ano que passa a gente vai se sentindo mais debilitado, mas a nossa alma ela é imaterial, a nossa alma é espiritual. Se você é o tipo de pessoa que acredita que a pessoa morre e acaba, você está totalmente equivocado, porque um dos princípios da interpretação bíblica e da própria coerência da vida é o reconhecimento de que nós somos seres eternos e espirituais. Então todas essas coisas elas não são nada quando comparadas à sabedoria de Deus que é centrada em Cristo. E aí a gente viu também na semana passada essas duas passagens que apresentam Cristo como aquele que revela todos os tesouros da sabedoria de Deus. Primeira Colossenses 2, no final do versículo 3, e lá em 1 Coríntios 1, o verso 24, na parte final, diz que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E no versículo 30, Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria. Então, se nós desejamos ter sabedoria, com certeza não vai ser vivendo para nós mesmos. Se nós desejamos ter um fundamento de alguma coisa que você pode confiar com toda certeza, não vai ser na sala de uma universidade, não vai ser na frente de uma televisão, vai ser muito menos na frente de um celular, lendo tudo que você puder, mas é quando você se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que nem o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando quinta-feira em Catanduva, não teve nenhuma pessoa que eu conversei ainda que não ficou impressionado quando ele fez a pergunta: quem é este? E ele demorou aproximadamente 10 minutos respondendo: quem é este? Pegando desde o livro de Gênesis, percorrendo por todos os livros históricos iniciais, passando pelos profetas maiores e menores, passando por todas as designações do Novo Testamento, até chegar no Apocalipse, resumindo que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Portanto, se nós desejamos adquirir sabedoria íntegra, sabedoria límpida, sabedoria confiável, não vai ser centrando no homem, mas é quando nós centrarmos a nossa busca no Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Nós vamos continuar, de uma certa maneira, falando sobre essa sabedoria, e nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 12, o verso 42. Eu quero que vocês se lembrem que nós estamos fazendo uma introdução ao livro de Provérbios. São considerações gerais, antes da gente entrar no capítulo 1 e terminar. Acredito que seja um projeto de um ano, talvez até mais ou talvez um pouco menos, mas em média é o que nós pretendemos. Então aqui em Mateus capítulo 12, versículo 42, nós temos um texto muito interessante, porque ele faz uma constatação que muitas vezes nós não imaginamos. E eu vou pedir que quem achou pode ler. Pode ler no telão, pode ler na sua Bíblia, o versículo 42. A minha justiça se levantará em juízo com essa geração, e a condenará, porque veio do fim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que aqui está o maior do Salomão. Isso. Bom, imagine você o reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi com toda certeza a coisa mais grande que os olhos humanos já viram. Se nós achamos, por exemplo, que a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, é uma referência de tecnologia, é uma referência de desenvolvimento, é porque nós não conhecemos o que Salomão fez para os padrões da época. Salomão desenvolveu um reinado tão próspero e tão próspero que, segundo os estudiosos, foi exatamente na época de Salomão que a nação de Israel viveu o seu melhor período. Ele era tão sábio e fez um reino tão próspero que todas as pessoas do mundo antigo
Jerusalém, contemplaram as obras de Salomão, e elas ficavam tão comovidas e tão extasiadas, que elas doavam verdadeiras fortunas para Salomão, num ato de tributo àquele homem, pela sua inteligência, pela sua superioridade e pela sua mente muito mais evoluída do que qualquer outra que o mundo talvez tenha conhecido em termos de sabedoria. Então, quando os judeus eles olhavam para Salomão, eles reverenciavam a sabedoria de Salomão. Mas quando Jesus inicia o seu ministério na terra, e particularmente aqui no capítulo 12, no versículo de número 42, quando o Senhor Jesus Cristo está já pregando o seu ministério, pregando a sua palavra, já está exercendo o seu ministério, ele faz uma afirmação que para os judeus soa muito estranha, porque ele diz assim: eis que está aqui alguém que é o quê? Maior que Salomão. Agora, como que essa informação poderia fazer sentido para nós hoje? Todos nós temos um ídolo no nosso coração, uma pessoa que nós imaginamos, uma pessoa que nós, de uma certa maneira, uma pessoa que nós admiramos e gostamos. Então você pega essa pessoa, que talvez ocupe uma função que para você é inalcançável. Cristo é muito maior do que ela. Cristo é muito maior do que todo o universo. Cristo é muito maior do que toda a sua criação, porque o Criador, como vimos lá também, é maior do que a criatura, porque o Criador ele exerce todo o poder sobre a sua criação. Então Cristo, no versículo 42, ele começa falando sobre a excelência do ministério de Salomão, quando até a rainha de Sabá foi lá e levou para ele uma volumosa oferta. Mas a sabedoria de Salomão, quando comparada à sabedoria de Cristo, ela não é nada, porque ele é muito maior do que Salomão. Nós gostamos muito dos livros de autoajuda, gostamos daqueles livros que nos ensinam o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade, o caminho da família abençoada, os 12 passos para se tornar uma pessoa feliz, 15 maneiras de educar o seu filho e 15 maneiras de fazer tantas e tantas e tantas outras coisas. Mas veja, quando você abre a sua Bíblia e quando você lê a história da Bíblia, desde o começo até o fim, ela aponta para Cristo. E quando você lê uma parte dos Evangelhos ou qualquer trecho da Palavra de Deus, e você começa a entender que aquela pequena história ela está dentro de um contexto maior, você está adquirindo uma sabedoria infinitamente maior e superior do que qualquer literatura de autoajuda que alguém possa escrever. Nós gostamos do Augusto Cury, que por sinal tem até uma história interessante. Gostamos de tantos outros, Max Edinger, que é um economista que ensina as pessoas a ficarem ricas. Quando você entra na internet, lá você começa a pesquisar, por exemplo, sobre dinheiro, tem tantos gurus que ensinam a ficar ricos, e até acho que eles são capazes de ensinar, mas o que nós estamos buscando, pelo menos o que nós deveríamos buscar, é a sabedoria que vem de Deus e que é revelada pela Bíblia. Não vai ser revelada por um sonho, não vai ser revelada por uma visão, mas vai ser revelada pelo Evangelho. Portanto, nós precisamos mais do Evangelho e menos do humanismo secular. Todas as qualidades da sabedoria descritas em Provérbios, elas são vistas em Jesus Cristo. O livro de Provérbios, ele não menciona o nome de Cristo, mas toda a sabedoria lá encontrada, ela aponta para Cristo. Jesus, ele não agia como um homem sábio apenas, ele era a personificação da própria sabedoria. Por isso, então, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ontem eu recebi um vídeo do Abner, depois coloquei no grupo da igreja, falando sobre os frutos do Espírito. Imagino que ninguém assistiu, porque eu mesmo não teria assistido se não fosse o Abner que tivesse me mandado. Porque a gente está cansado de vídeos e é muito vídeo. Se você for assistir todos os vídeos que todo mundo te manda, você pode não assistir todos eles. Mas aquele vídeo em particular,
Ele traz um pequeno trecho de uma pregação falando sobre os frutos do Espírito. E fazendo uma aplicação direta para a nossa lição, a verdade é o seguinte: se nós desejamos ser conhecidos como cristãos, nós precisamos andar como Ele andou. E como que Cristo andou? Cristo amava o dinheiro? Óbvio que não. Tanto é que toda a sua vida era pautada pela simplicidade. A riqueza é pecado? É óbvio que também não é, desde que ela não ocupe o lugar principal do nosso coração. Como que Cristo tratava as pessoas? Eu estava vendo as crianças cantando, eles estavam tentando cantar o hino, né? E às vezes, qual que é a nossa reação? Eu falo, não, vocês estão cantando errados, tal, está cantando muito alto. Mas eu imaginei assim, se Cristo estivesse aqui, o que ele falaria? Deixai vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Todas as vezes que nós não olhamos para essas crianças como crianças que carecem do Evangelho, nós não estamos agindo como cristãos. Nós precisamos dar a elas a nossa atenção, precisamos dar a elas o nosso amor, porque é precisamente isso que Cristo fazia. E quando nós encontramos com uma que é mais agitada, uma que é mais espalhafatosa, a nossa tentação é de chamar atenção, de corrigir, fazer tal. E o que nós precisamos? Que a pai fez, foi lá, pegou o menininho no colo, pacientemente conversou com ele, porque precisa ter paciência para fazer isso. Por que, irmãos? Porque o ponto que eu quero que você entenda é: ou nós andamos como Cristo andou, ou nós não estamos na luz. Ou nós amamos as coisas que Cristo amava, ou nós procuramos desenvolver em nós um caráter santificado que honre o nome do Senhor, ou nós não estamos na luz. Agora, uma das críticas mais comuns que é feita aos cristãos, e essa crítica de fato ela tem muito fundamento, é que os cristãos na verdade eles são hipócritas. É uma crítica que é feita, inclusive fala sobre isso no vídeo. Então veja, nesse sentido nós precisamos entender uma primeira coisa: nós não somos perfeitos. Eventualmente nós vamos cometer certas atitudes que elas não serão correspondentes com aquilo que Cristo fazia. Mas um cristão verdadeiramente transformado, um cristão que realmente anda na luz, ele sempre terá em suas mãos a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e voltar ao caminho estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, quando uma pessoa ela vive na prática do pecado, nenhum discurso religioso a salvará da ira de Deus. Se o sujeito ele vai numa igreja e ele está lá dentro da igreja, mas quando ele sai da igreja ele faz exatamente o que todo mundo fazia, ou ele bate na sua esposa, ou ele não é uma pessoa íntegra nos seus negócios, ou ele engana o seu próximo, ou faz tantas outras coisas dessa natureza, o seu discurso não o salvará no último dia. Porque quando nós falamos em sabedoria, nós não estamos falando de um conceito que você aprende apenas. Nós estamos falando de uma pessoa que governa o nosso coração. Esse é o nosso desafio. E por isso que é tão difícil viver o Evangelho, especialmente dentro da igreja. Porque nós somos tentados sempre a olhar para o nosso lado, quando nós deveríamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Alguém falou uma coisa? Uma coisa muito interessante, ainda sobre a sabedoria, é que a sabedoria de Deus ela é revelada, por exemplo, em todos os elementos da criação, todos eles. Imagina, por exemplo, que a teoria da evolução, ela diz o que? A teoria da evolução? Que foi evoluindo, que foi se aperfeiçoando. Uma bactéria que começou na água, ela se desenvolveu através do peixe, foi virando peixe, um girino, depois um peixe, depois o peixe precisou adquirir habilidades para viver fora da água, então ele saía cada vez mais um pouquinho, até o organismo dele se acostumar. Aí eu fico pensando, por que eles não fazem isso hoje? Por que eles não pegam um peixe e deixam ele 5 segundos fora da água hoje?
daqui 2 dias, deixa ele 10 segundos, depois 20 segundos, para ver se ele aprende a respirar. Então veja, essa é a filosofia, essa é a teoria que governa o mundo dos pensadores da ciência. Mas se você olha para a natureza, você vai perceber que todo o conjunto de leis da natureza, e ela de uma certa maneira é a base para a ciência moderna, elas são incutidas no universo pela sabedoria de Deus. Não é interessante chover nas estações certas? Só que a gente, quando chove na estação diferente, a gente fala, não, o mundo está invertido. Mas não é que está invertido. Você só pode viver 90 anos. Você não sabe se há 200 anos atrás, o ciclo das leis da natureza, eles não davam pequenas alterações. Olha, por exemplo, a água formada, a sua composição H2O, como que isso poderia ter sido formado por um acaso? Se fosse formado por um acaso, com certeza a água seria totalmente contaminada. O que você vê nas leis da natureza é uma mente inteligente por trás de todas as coisas. Quando nós estudamos a criação de Deus de maneira honesta, nós estamos apenas acompanhando a linha de raciocínio de Deus. Veja os princípios da sabedoria encontrados na criação. Lá em Mateus capítulo 6, o que Jesus diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele vai citar 2 exemplos. Olhem para as flores do campo e olhem para os pássaros. Nenhum dos dois trabalha, nenhum dos dois tem poder em si mesmo para se preocupar com qualquer coisa. Mas o que Deus faz com eles? Cuida de cada um deles, sustenta cada um deles. Ah, mas os passarinhos morrem, e nós também morremos, porque tem um ciclo. Veja, por exemplo, a questão dos limites dos mares e das ondas. Lá em Provérbios 8:29 fala que os limites das estações, o limite das ondas, elas são determinadas pelo próprio Deus. Alguém poderia dizer, mas e o tsunami? O tsunami é uma mudança desses critérios? É óbvio que não. Quem garante para a gente que há 1000 anos atrás, num processo normal da natureza, essas ondas eram passadas por ali e deveriam ser preservadas? Se o ser humano tivesse a capacidade de preservar a distância segura, nunca que alguém morreria pelo tsunami. Você vai pelo litoral de São Paulo, os prédios estão praticamente dentro da praia. Existe uma praia na cidade de Matinhos, no Paraná, sem mentira nenhuma, a areia e a água já chegou na porta das casas, todas abandonadas. O litoral de Santa Catarina, uma praia de Santa Catarina, grandes mansões abandonadas, sendo vendidas porque o mar avançou. Mas é porque o Deus perdeu o controle? Não, porque é o limite da água, é até onde ela tem que ir. Nós é que não respeitamos o seu limite. Pode falar, Igor. Recentemente eu vi uma matéria de um ministro, eu não lembro se foi de Seul, de onde foi, um lugar que teve uma Olimpíada, e o pessoal perguntou como que eles contornaram o problema das enchentes e inundações que eles tinham na cidade deles. Isso. Eles falaram, simplesmente devolvemos à natureza o seu espaço. Exatamente. E faz todo sentido. Por exemplo, desmatamento, eu acho, Paulo. Por que a gente sofre tanto hoje nas cidades urbanas, quando dá um vento e os telhados vão embora e pessoas morrem e tal? Simplesmente porque não existe mais floresta, porque a árvore é a única coisa que pode segurar o vento, uma floresta. Mas os limites da natureza foram muito bem estabelecidos. Veja o ciclo da vida humana. Não é interessante? Você conhece alguém que não passou por esse ciclo? Alguém que nasceu e não morreu? Todo mundo morreu, mais tarde, mais cedo, mas todo mundo vai morrer. Olha, por exemplo, a estrutura da vida humana e o funcionamento do corpo humano. Como nós somos capazes de fazer coisas grandes. Olha o trabalho de um pedreiro, por exemplo, como o seu Osmar, um construtor, que com as forças da mão são capazes de construir prédios, edifícios, grandes construções. Eu ia citar o exemplo das barragens, mas no Brasil não é uma boa ideia citar o exemplo das barragens,
porque os nossos engenheiros não são uma referência segura de projetos confiáveis. Mas vejam que os países do primeiro mundo constroem e como eles são magníficos. E quem deu isso para eles, senão o próprio Deus? Então vejam, irmãos, Jesus é o Eterno e é o Criador. Se você olhar em João, primeiro, essas passagens aqui vão dizer exatamente isso. Os elementos criacionais, todos eles têm a assinatura de Deus. Eu vou passar um vídeo de 3 minutos do professor Adalto, mas eu quero que você entenda exatamente isso. Não existe nenhum elemento de tudo que nós podemos observar que Deus não tenha colocado a sua marca registrada. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Meu pastor, nem primeiro mundo segura a mão de Deus quando ele quer arrebentar as barreiras. Então a gente vê assim, já houve casos que todo mundo diz assim, eu não lembro agora qual país, e ninguém ia mexer com pilares. Foram quantas mil pessoas morreram, já não tem tudo já atrás. Já foi, nem o primeiro mundo não existe isso, porque eles também avançam em lugares que não devem. Exatamente. Então, por que nós estamos tão angustiados? Por que o nosso coração está carregado? Muitas vezes. Por que nós, muitas vezes, quando vamos repousar na nossa cama, nós não conseguimos ter aquele sono prazeroso? Eu estou falando na primeira pessoa do plural, para que nós nos coloquemos no mesmo nível. Porque, obviamente, aqui no nosso meio, existem pessoas que descansam em Deus e deitam e dormem, e tem aqueles que estão tão atribulados e estão tão angustiados que não conseguem ter uma noite de sono. Mas por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais nós enchemos o nosso coração com as coisas desse mundo. Você já ficou... vamos fazer uma crítica a nós aqui. A gente fala assim que todo mundo gosta da internet, do WhatsApp e tudo mais, não é verdade? Mas você já parou para observar como isso está virando uma doença e de tempos em tempos a gente tem que ficar vivendo se tem uma coisa importante? Por exemplo, você às vezes está na sua casa, se você não consegue assistir um filme sem acessar o seu celular, é porque você não tem mais o controle. Se você sai da sua casa e chega no meio do caminho e percebe que você esqueceu e você precisa voltar para buscar, é porque você já criou uma dependência. Aí você fala assim, mas vai que acontece alguma coisa. Nunca aconteceu antigamente. Mas a gente está se tornando refém de coisas que estão ocupando um lugar grande demais. A nossa proposta com esse estudo é que a gente tire os nossos olhos das questões da tecnologia, das questões que tentam se apresentar como subterfúgio e que nós encontremos descanso naquele que pode nos dar o descanso. Tá certo? E Jesus Cristo é essa pessoa. Falando sobre... Você pode subir lá? Eu quero que você veja um vídeo muito interessante. Esse vídeo ele foi feito por um estudioso chamado professor Adalto. Certo? Talvez a maioria não conhece, mas o professor Adalto, ele foi um cientista lá de Ribeira, né? É conhecido. Ele é muito conhecido no meio presbiteriano. E uma das coisas que ele... volta lá no comecinho. Ele trabalhou na NASA, no projeto do Genoma. Ele é uma pessoa altamente, como que eu poderia falar, elevada academicamente. Ele faz parte de projetos muito interessantes de desenvolvimento e tecnologia, mas antes de tudo isso ele é um cristão. Ele foi palestrante na Fiel muitas vezes, acho, até hoje, e veja a leitura que ele faz da criação do ponto de vista da ciência. Pode pular que eu aumento aqui. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, a gravidade, segurar aqui, volta aqui, a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Em todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso.
Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. Dá uma ideia de 3 em 1. Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é foda. Então eu coloquei esse vídeo, só para dizer, eu poderia ter copiado, né, e falado, mas ele falando com certeza é melhor. E o que a gente aprende com isso? Que quando você olha para tudo que existe, Deus ele colocou a sua marca. E voltando aqui para a questão da nossa reflexão sobre a sabedoria, o que nós precisamos de fato? Nós precisamos então começar a estabelecer uma busca que realmente nos faça alcançar a sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens. E já partindo aqui para... Dá um F5 aí, que dá certo. Aí, obrigado. Vou passando aqui. Eu quero avançar só um pouquinho mais para a gente terminar essa parte, para a gente começar efetivamente no capítulo 1. Então, quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o que nós encontramos? Um pai aconselhando o seu filho. Por isso nós encontramos por muitas vezes a expressão filho meu. Então isso é muito interessante no livro de Provérbios. No livro de Provérbios é importante que você entenda isso. São verdades que pais tementes passam a seus filhos, verdades de Deus para seus filhos. E até no 1 Crônicas 29, versículo 1, vai falar que o rei Davi, ele disse isso para o seu próprio filho Salomão, antes dele assumir o reinado de Israel. E como filhos de Deus, nós precisamos então do seu terno conselho. E o que esse livro vai nos ensinar? Resumidamente, primeiro, ele vai nos prescrever que para o estudo proveitoso desse livro, nós precisamos crer em Cristo. Nós muitas vezes achamos que acreditamos em Cristo, mas não é uma resolução firme do nosso coração. Nós precisamos também entender que nós não podemos ganhar a vida sem antes ter a vida, e essa vida nos é concedida pela fé em Jesus Cristo. E finalmente, o desejo de obedecer a Deus é absolutamente essencial. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de fidelidade a uma religião. Nós não estamos falando de fidelidade a um pastor. Nós não estamos falando viva como esse líder está ensinando. Nós estamos falando viva como Cristo viveu. Viva como o Senhor Jesus Cristo ordenou. E por que a igreja é importante nesse processo? Porque a Bíblia nos ensina que a igreja é a união visível de todos aqueles que foram reunidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, mas todos que estão na igreja são salvos? Não. Mas dentro da igreja visível, há uma outra igreja, que é a igreja invisível, que é a igreja formada por todos os santos, de todas as épocas e de todos os lugares do mundo, que um dia estarão por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. É dessa igreja que nós precisamos fazer parte. É nesse livro que o nosso nome precisa estar escrito. E eu quero que você entenda que eu não estou falando isso para perturbar o seu coração. Eu estou falando isso para o contrário, para acalmar o seu coração. Todas as vezes que uma situação parecer não ter solução, lembre-se, no Senhor Jesus Cristo nós podemos ter a esperança de uma vida eterna confiadamente. E aqui, partindo para o final, é importante que nós entendamos que o Espírito Santo ele não ensina pessoas curiosas, mas ele ensina os zelosos.
aqueles que realmente estão interessados em aprender. Nós encontramos no livro de Provérbios vários imperativos que dizem: ouve, aceita e recebe. Vários versículos que explicam as bênçãos concedidas àqueles que obedecem e ouvem a palavra de Deus. E várias advertências contra dar ouvidos às falsas instruções. Os provérbios hebraicos, é importante que você entenda isso, são declarações generalizadas e não devem ser considerados como promessas. Importante isso. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Alguém poderia dizer: se eu for dizimista e um ofertante generoso, eu vou consequentemente enriquecer? Não, porque não é uma promessa, é um princípio. Nós não podemos olhar para a nossa vida espiritual como um investimento material, mas uma coisa é certa: se você obedecer a Deus, Deus vai abençoar você. Finalmente, um outro exemplo diz que a resposta branda desvia o furor, mas quando Cristo respondeu brandamente para os seus acusadores, mesmo assim ele morreu. Por quê? Porque não é uma regra. Cristãos obedientes cuidam do corpo e da mente e evitam hábitos destrutivos, mas isso significa que a gente não vai ficar doente nunca? Significa? Sim ou não? Não. Que nem, por exemplo, eu vou fazer uma dieta à base de legumes porque eu não quero comer enlatados e não quero comer frituras e não quero comer essas coisas que dizem que adoecem as pessoas. Mas você já viu pessoas saudáveis ficando doentes? Sim ou não? Claro que sim. E veja bem, as promessas de Provérbios, elas são essencialmente de natureza espiritual. É isso que se trata. E só para você entender, agora concluindo de fato, veja o exemplo do missionário David Brainerd. Ele foi missionário entre os índios norte-americanos, morreu aos 30 anos de idade. Parece uma vida longa para você? Não, claro que não. Robert Murray morreu 2 meses antes de completar 30 anos. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, morreu com 32 anos. William Borden, que doou sua fortuna para a obra de Deus, tinha apenas 25 anos de idade quando morreu no Egito, a caminho da China. A vida, ela não deve ser medida por sua extensão, mas sim por sua profundidade. Encerramos então usando a frase do Riley, que ele diz o seguinte: que Satanás dirá no início de suas vidas que é muito cedo para servir a Deus, e depois, no final, o que ele vai dizer? É muito tarde. Não é essa sensação que percorre o nosso coração? Eu sou jovem. Não, jovem demais, tem tantas coisas para eu viver, mas aí chega uma certa altura, aí você fala: mas parece que agora passou o tempo. Então eu encerro dizendo isso: nunca é tarde. Desde que a gente entenda o Evangelho na sua perspectiva correta e olhemos para Cristo como a nossa meta, nosso objetivo, como o nosso zelo maior e amor, no sentido de buscá-lo, de amá-lo e de honrá-lo e viver para a sua honra e para a sua glória. Alguém quer fazer alguma colocação, algum acréscimo? Pode falar, Edinho. Existia um Woodward, né? Ele falou uma coisa interessante sobre a paz. Isso. Jesus estava no meio do barco, da tempestade, e no São Francisco. E ele disse: nós precisamos de paz. Isso. Todas as coisas vão acontecer na sua vida. Ficar doente, Exatamente. problema. Ninguém vai passar sem passar por isso. O problema é ter essa paz. Olha, isso é muito interessante mesmo, porque veja bem, o que a gente está fazendo o tempo todo? Tentando contornar as circunstâncias. A gente quer que toda circunstância colabore para que a gente tenha paz. Dentro da colocação do Edinho, a verdadeira sabedoria, ela consiste. Então. E assistiu pelo vídeo do Weber ainda. São 2 visualizações. E, ao invés da gente ficar mudando as circunstâncias, a gente precisa de alguém que mude o quê?
O nosso Coração. não é mudar o que está do lado de fora para melhorar o que está do lado de dentro. É mudar e melhorar o lado de dentro para que quando as coisas do lado de fora derem errado, como é que colocou, nós tenhamos a paz que vem de Deus. Josemar Bessa falou duas frases com relação a isso que eu gosto, que eu tenho usado muito. É que ele fala daquela pessoa que ligou para ele e disse: pastor, perdi o controle da minha vida. Ele perguntou: quando você teve o controle? Exatamente. E a outra que ele fala é que se Jesus tem o poder para acalmar uma tempestade, por que ele não pode acalmar o coração da pessoa inquieta? Exatamente. Eu gosto Tudo tanto uma da- questão de confiança. Eu gosto tanto das frases do José Marbessa, os irmãos aqui também gostam, que eu acho que são pequenas frases que às vezes me parece que tem o mesmo impacto de um sermão. Dá até vontade de chegar e falar: hoje eu vou ler só uma frase, porque ela já diz tudo o que eu queria dizer. E essa primeira frase, ela é perfeita. Nós nunca estivemos em controle. Pensamos que estamos, mas não estamos. E nunca estivemos. Às vezes, ele vai mostrar isso para a gente num acidente, numa vicinal qualquer. Às vezes, ele vai mostrar isso numa enfermidade. Às vezes, lidamos com isso diante de tantas e tantas situações. Essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que existe alguém maior do que nós, que está no controle. E aquilo que a Gabriel e Zabiel fez lá, não é nada. Porque eles tentaram desdenhar do nosso Salvador, mas o nosso Salvador é que desdenha deles. O Salmo de número 2 fala que Deus está sentado no seu trono, rindo de todos aqueles que se levantam contra ele. E para finalizar, eu não estou incentivando a sentirmos raiva daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas necessitam, como disse o Estênio Márcio, da nossa compaixão e não da nossa raiva. Porque o que eles fizeram lá nos dá raiva. Mas quando você pensa na eternidade do inferno sobre as suas vidas, isso deve sensibilizar o nosso coração e nos levar a termos mais compaixão do que raiva. Só uma última, você viu passando lá, Rafael criou um grupo de escola de samba. Ah, eu não sabia de. Escola de samba na igreja dele. Meu Deus. Vai evangelizar as pessoas, eles vão lá, bateria, com tudo, só que música, Também. mas é a mesma coisa. Eu acho que vão deixar deixar a escola dele entrar lá nas avenidas, não. Mas eles foram naquela escola dele. Não na avenida, Isso. Aí mas no local. Sim. Nos blocos, né? Nos blocos de rua. Enfim, vindo dele, tudo é complicado. Porque é um meio de evangelização. Daqui a pouco ele vai fazer um princípio. Isso, exatamente. Aí. Se ele conseguir esse raciocínio, ele vai ter que fazer o que todo mundo faz para anunciar o Evangelho. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer porque nós estivemos agora por alguns instantes diante da Tua Palavra e cada vez mais o Senhor abre os nossos olhos para que percebamos que ela é realmente o que mais importa. Os Teus ensinamentos, os Teus princípios, e o que nós te pedimos nesse momento é que o Senhor nos dê a sabedoria dos altos céus para vivermos como Cristo viveu e andarmos como Ele andou, ó Pai. Que a nossa sabedoria não seja a sabedoria dos homens, mas seja a sabedoria do Senhor. E assim, à medida que os anos passam e à medida que as experiências aconteçam, nós sejamos moldados e conformados pelo Senhor, para que não nos conformemos com este século, mas transformemos pela renovação da nossa mente. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, para todo sempre, no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém.